Isso aconteceu comigo no último verão. Estava fazendo uma viagem de carro de minha casa em Ohio para Nova York. Começou bem. Eu estava adiantado. O tempo estava ótimo e eu estava curtindo a paisagem enquanto seguia pelas rodovias. Decidi tentar fazer toda a viagem em um dia, já que eram cerca de 8 horas de carro para mim. Já tinha um hotel reservado e estava no ritmo para chegar lá, por volta das 10 horas da noite, até que me deparei com um trânsito pesado cerca de 5 horas após iniciar a viagem. Eventualmente o trânsito diminuiu e por volta das 9 horas eu estava a apenas 2 horas de distância do meu hotel. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. As estradas estavam muito mais tranquilas agora com a escuridão da noite. Eu estava dirigindo na faixa da direita, com o carro no piloto automático. Estava meio que distraído, apenas dirigindo e ouvindo o rádio, quando pensei ter visto algo pelo canto do olho. Havia um carro ao meu lado, e percebi que ele estava me acompanhando há um bom tempo. Olhei para o lado e vi que o carro estava na mesma velocidade que o meu, alinhado de modo que eu pudesse ver dentro do carro. Quando olhei, vi que o motorista do carro estava olhando diretamente para mim. O carro era um SUV Jeep preto e parecia um pouco antigo. A janela do lado do passageiro da frente estava abaixada, o que me permitiu vê-lo claramente. O motorista parecia ser um homem usando um boné de beisebol e óculos de sol grandes. Ele apenas me encarava, depois começou a apontar. Vi ele me apontando e fiquei realmente confuso. Dei um sorriso leve, pensando que fosse uma brincadeira, e voltei a focar na estrada. Mas pelo canto do olho, percebi que o homem ainda estava me apontando e agora fazendo gestos. Olhei de novo e agora o homem estava me apontando e movendo a mão um pouco. Pensei que talvez ele tivesse visto algo errado com meu carro, como um pneu furado. Olhei para o cara com uma expressão confusa. Ele continuava apontando para mim e parecia estar fazendo sinal para eu encostar. Achei estranho, mas de qualquer forma, eu precisava abastecer, pois estava com 1/4 do tanque. Decidi que na próxima saída encostaria. Conforme seguia pela estrada, o homem permanecia ao meu lado. Continuei vendo-o olhar para mim ou fazer mais gestos com a mão. Tirei o carro do piloto automático, pois esse cara estava começando a me deixar realmente desconfortável, mas quando eu diminuía a velocidade ou acelerava, ele rapidamente ajustava a velocidade para combinar com a minha. Finalmente, após uns 5 minutos, vi uma saída e peguei. Liguei a seta um pouco tarde, só para caso o cara tentasse me seguir. Quando peguei a saída, ele não me seguiu. Continuei vendo-o seguir pela rodovia. Aliviado, pensei que talvez ele estivesse tentando me alertar sobre algo errado com meu carro, embora fosse uma maneira estranha de fazer isso. Entrei numa pequena cidade com um posto de gasolina logo adiante e parei para abastecer. O posto era grande e bonito. Consegui encher o tanque e depois saí do carro para examiná-lo. Tudo parecia estar em ordem. Os pneus estavam cheios, as placas no lugar, as luzes traseiras e faróis funcionando. Não sabia o que o homem estava tentando sinalizar. Dei de ombros e decidi terminar minha viagem. Faltava apenas 1h30 até meu hotel e eu já estava cansado. Saí do posto e peguei a rampa para voltar à rodovia. Quando estava me incorporando à rodovia, vi um carro parado à beira da estrada mais à frente. Quando me aproximei, reconheci que era um Jeep preto. Estava parado ali. Será que era o mesmo cara? Quando me aproximei, vi o carro começar a se mover novamente e depois que o ultrapassei, vi que estava se incorporando à rodovia novamente. Meu coração afundou. Eles estavam me esperando. Continuei dirigindo e vi que eles aceleraram e começaram a dirigir ao meu lado novamente. Mais uma vez, o homem abaixou a janela e começou a me olhar. Desta vez, abaixei minha janela também. Ele fazia sinal para eu encostar e gritei, perguntando o que ele queria. Mas não obtive uma resposta verbal, apenas mais apontamentos. A expressão do homem permaneceu inalterada o tempo todo que o vi. Não sei porquê, mas decidi encostar. Talvez houvesse algo errado com meu carro que eu não tinha notado quando olhei. Eu definitivamente não era um especialista em carros.
Diminuí a velocidade, assim como o homem. Eventualmente, parei à beira da estrada. Vi que o Jeep diminuiu a velocidade e parou a uns 50 metros na minha frente. Ficamos ambos parados por alguns segundos. Então, de repente, vi as duas portas traseiras do Jeep se abrirem. Dois homens grandes saíram e começaram a se aproximar rapidamente do meu veículo. Eles também usavam jaquetas e bonés de beisebol e óculos de sol. Conforme se aproximavam, mudaram de uma caminhada rápida para uma corrida. Coloquei meu carro em movimento naquele momento e quando eles estavam a uns 5 metros, voltei para a rodovia e fui embora. Felizmente, não havia outros carros na rodovia naquele momento. Acelerei e, ao verem que não alcançariam meu carro, eles viraram e correram de volta ao Jeep, que ainda tinha o motorista dentro. Acelerei e consegui distanciar-me do Jeep antes que os caras voltassem para dentro dele. Vi o carro começar a se mover novamente e continuei dirigindo. Percorri um bom trecho da rodovia e o Jeep ainda estava bastante atrás de mim. Notei uma saída e peguei imediatamente, começando a dirigir por estradas aleatórias. Depois disso, peguei uma rota diferente para chegar ao meu hotel sem voltar àquela rodovia. Não vi o Jeep novamente e demorei quase 1 hora a mais para chegar ao meu hotel, mas valeu a pena para não encontrar aquelas pessoas novamente. Alguns anos atrás, eu estava viajando pelo país para visitar meus pais. Isso era algo que eu fazia sempre. Era uma viagem realmente longa. Normalmente levava 2 dias para chegar lá, mas eu dirigia em viagens assim o tempo todo. Já percorri o país inteiro e sempre gostei de explorar. Geralmente também dormia no meu carro e cheguei a viver nele por quase 6 meses em um determinado período. Não porque não podia pagar um lugar para morar, mas porque era algo que eu queria fazer naquela época. Nunca foi difícil para mim, porque sou uma mulher de 1,50 m e os bancos traseiros do meu Subaru 2010 me dão espaço suficiente para dormir confortavelmente. Nessa viagem específica, eu estava indo da Califórnia para Illinois. Normalmente levaria cerca de 3 dias dirigindo e pararia em áreas de descanso ou postos de caminhões para dormir. Estava na primeira noite da viagem e tinha dirigido quase um dia inteiro. Já era tarde, por volta das 11 horas, quando encontrei uma área de descanso e saí da estrada para entrar nela. Quando cheguei, vi que não estava muito movimentada, mas havia uma quantidade razoável de pessoas, principalmente caminhoneiros. Estacionei longe dos poucos carros que estavam lá, num canto isolado, e preparei meu carro para dormir. Eu tinha um sistema que sempre seguia, que era cobrir todas as minhas janelas com cobertores ou protetores de janela e prendê-los. Depois, arrumava os cobertores no banco de trás para dormir. Em seguida, fui até o prédio da área de descanso para usar o banheiro e escovar os dentes. Dentro vi algumas outras pessoas, mas não muitas, já que era tarde. Queria pegar a estrada às 6 horas da manhã seguinte. Então, quando voltei para o meu carro, tentei dormir imediatamente. Estava cansada da direção e, em 5 minutos, estava super relaxada e adormeci. No entanto, fui acordada não muito tempo depois. De repente estava completamente acordada e vi que ainda era noite. Olhei no meu celular para ver a hora, quase meia-noite. Eu mal tinha dormido 1 hora. Então pensei ter ouvido um barulho muito baixo, mas não conseguia identificar o que era. Estava paranoica por algum motivo. Já tinha dormido no meu carro muitas vezes antes, mas nunca me sentia assim. Fiquei completamente imóvel e prendi a respiração, ouvindo. Então, ouvi novamente um barulho baixo. Estava tentando descobrir o que era, quando percebi que era a porta traseira do passageiro, contra a qual meus pés estavam encostados, sendo puxada por fora. Era como se alguém estivesse tentando abrir a porta devagar e silenciosamente. Ouvi mais uma vez e meu coração começou a bater forte. Depois, pensei ter ouvido passos bem baixinhos e tudo ficou silencioso. Continuei deitada, imóvel, sem fazer barulho. Estava cansada da direção e, em 5 minutos,
Estava super relaxada e adormeci. No entanto, fui acordada não muito tempo depois. De repente estava completamente acordada e vi que ainda era noite. Olhei no meu celular para ver a hora, quase meia-noite. Eu mal tinha dormido 1 hora. Então pensei ter ouvido um barulho muito baixo, mas não conseguia identificar o que era. Estava paranoica por algum motivo. Já tinha dormido no meu carro muitas vezes antes, mas nunca me senti assim. Fiquei completamente imóvel e prendi a respiração ouvindo. Então, ouvi novamente um barulho baixo. Estava tentando descobrir o que era, quando percebi que era a porta traseira do passageiro, contra a qual meus pés estavam encostados, sendo puxada por fora. Era como se alguém estivesse tentando abrir a porta devagar e silenciosamente. Ouvi mais uma vez e meu coração começou a bater forte. Depois pensei ter ouvido passos bem baixinhos e tudo ficou silencioso. Continuei deitada, imóvel, sem fazer barulho. Eventualmente, talvez 2 minutos depois, ouvi mais barulho, mas dessa vez alguém tentou abrir a outra porta traseira onde minha cabeça estava. Cuidadosa e lentamente, me sentei e puxei o cobertor que cobria a janela um pouquinho. Vi um homem caminhando do lado do meu carro em direção à frente, longe de mim. Só o vi de costas, então não sabia quem era. Mas rapidamente fechei a pequena abertura que tinha feito e esperava que o homem estivesse indo embora de vez. Continuei sentada, ouvindo, mas não ouvi mais nenhum barulho por um tempo. Justo quando começava a me sentir um pouco mais confortável novamente, ouvi outro barulho. Desta vez, vinha da porta do motorista na frente. Parecia que o cara estava mexendo na fechadura da minha porta do motorista ou algo assim. Sabia que todas as minhas portas estavam trancadas e só esperava que o cara desistisse e fosse embora. Nesse ponto, queria ir embora e comecei a procurar minhas chaves, que normalmente ficavam no compartimento atrás do banco do motorista, ao meu lado enquanto dormia. Na escuridão, estava difícil encontrá-las e também tentava ser o mais silenciosa possível. Então, antes mesmo de encontrar minhas chaves, de repente ouvi um clique vindo da porta do motorista, como se tivesse sido destrancada. Então vi a porta se abrir. Fiquei horrorizada. Vi um homem começar a entrar no carro e olhar diretamente para mim. Quando o vi, o reconheci. Era uma das pessoas que eu tinha visto dentro da área de descanso. Quando ele me viu, começou a se aproximar e eu me encolhi o máximo que pude no canto do banco de trás. O homem começou a rir enquanto entrava e fechava a porta do motorista. Apertei o botão para destrancar minha porta e então a abri. Saí correndo o mais rápido que pude e ouvi o homem abrir a porta dele também. Corri até a área de descanso. Senti o homem me perseguindo e ele estava ganhando terreno, até que fiquei a cerca de 15 metros do prédio da área de descanso. Então, ele pareceu parar. Assim que encontrei alguém caminhando na área de descanso, corri até eles e pedi que chamassem a polícia. Então entrei. Não havia muitas pessoas dentro da área de descanso naquele momento, mas ainda assim o suficiente para me fazer sentir muito mais segura do que no meu carro. Não tinha meu telefone comigo, nem minhas chaves. Ambos estavam ainda dentro do meu carro. Então me aproximei do balcão da loja de conveniência dentro da área de descanso e pedi ao funcionário que chamasse a polícia. Contei o que tinha acontecido e esperei no balcão até a polícia chegar. Quando chegaram, voltamos ao meu carro e vimos que o homem tinha ido embora. Felizmente, ele não tinha roubado nada meu. Dei à polícia a descrição dele e disse que o tinha visto dentro, caso houvesse câmeras de segurança. Após aquela noite, fiquei na próxima noite em um hotel e fiz o mesmo na volta. Já dormi no meu carro novamente desde então, mas tenho sido muito mais cuidadosa quando faço isso. Em 2022, eu e minha melhor amiga Angela estávamos viajando de carro da Pensilvânia para Nova Jersey. Era verão e nós adorávamos ir à praia. Então, frequentemente fazíamos essas viagens até a praia,
que levavam cerca de 2 horas, dependendo do trânsito. Bom, a principal estrada para chegar a Ocean City, New Jersey, que era o nosso destino, era a Atlantic City Expressway. Se você sabe algo sobre essa rodovia, é que ela está cheia de policiais e pessoas dirigindo a 160. Enfim, eu estava dirigindo. Estávamos na Expressway a uns 120. Faltava cerca de 1 hora para chegar a Ocean City, quando luzes azuis piscantes surgiram atrás de mim. Não era um carro de polícia comum que estava sinalizando para eu encostar, mas sim um não marcado, a paisana. Nervosa e suando, eu encostei no acostamento da Expressway. Desliguei o carro e liguei os piscas. O carro não marcado parou atrás de nós. Um homem saiu. Ele usava óculos de sol tipo aviador e roupas civis comuns, como jeans azul e uma camisa branca de botões. Achei um pouco estranho, mas não sabia como os oficiais à paisana deveriam se vestir. Ele chegou à janela do meu lado e se inclinou. Imediatamente senti que ele estava olhando para o meu peito e o da Angela, como se nem estivesse tentando disfarçar ou ser sutil. Ele sorriu e pediu minha carteira de motorista. Eu entreguei, ele olhou e disse que eu tinha um nome muito sexy. Nesse ponto, eu já estava suando em bicas. O oficial viu como eu estava nervosa e disse que eu era bonita demais para estar tão chateada. Pediu para eu sair do veículo e o acompanhar até o carro dele. Dei um olhar suplicante para Angela. Mas naquele momento sentimos que não havia nada que pudéssemos fazer. Eu saí e o segui. Ele chegou ao carro dele e se encostou, ainda sorrindo. Disse que precisaria me revistar para ter certeza. Abriu a porta de trás e me disse para tirar toda a minha roupa, só para ter certeza de que eu não estava carregando nenhuma arma. Olhei para o banco de trás e vi um monte de roupas, cigarros, garrafas de bebida vazias e uma corda. Naquele momento, soube que ele não era um policial de verdade. Fomos paradas por alguém fingindo ser um. Tomei uma decisão ali mesmo. Inclinei-me, como se fosse começar a tirar minha camisa, mas então rapidamente peguei uma das garrafas de bebida vazias, virei e acertei na cabeça do homem. Ele gritou de dor e eu vi um pedaço de vidro saindo do olho esquerdo dele. Então dei um chute nele, empurrei-o para trás e corri de volta para o meu carro. Angela estava frenética, perguntando o que aconteceu. Eu disse para ela se calar, liguei o carro e voltei para a Expressway. Quando estávamos a uma distância segura, parei em uma área de descanso e liguei para a polícia. Conte-lhes que alguém estava se passando por um policial e tentou me machucar. Também disse que o feri gravemente o suficiente para que ele provavelmente procurasse um hospital nas proximidades com um ferimento no olho. E foi exatamente assim que o pegaram. Ele deu entrada no Atlantic Care. Os médicos foram avisados para ficar de olho nele. Trataram seu olho, que na verdade teve que ser removido, e então ele foi preso. Acho que a moral da história é estar extremamente atento ao que está acontecendo ao seu redor. Eu deveria ter pedido para ver sua identificação e prova de que era policial quando ele me abordou. Naquele momento não pensei nisso, mas agora sei. Fiquem seguros, todos. Isso ocorreu durante as festividades de fim de ano de 2014. Naquela época, eu estava na faculdade e como o campus ficava perto da casa dos meus pais, optei por morar com eles para economizar com aluguel. Desde criança, todo final de ano, meus pais faziam questão de levar nossa família para visitar parentes distantes, numa viagem de carro de 2 horas até o estado vizinho. O plano era partir na sexta-feira de manhã, mas, por causa das minhas aulas, tive que pegar a estrada sozinho mais tarde, naquela noite. E foi o que eu fiz. Devo ter saído por volta das 8 horas da noite e naquela época do ano já estava quase completamente escuro. Enquanto dirigia pela rodovia, praticamente deserta, lembro-me de que não havia muita civilização pelo caminho escolhido. Cerca de 1 hora depois, meu carro começou a fazer barulhos estranhos. Tentei ignorar, pensando que devido à idade do carro esses ruídos eram normais,
Contudo, eventualmente, ele começou a perder velocidade. Pisei fundo no acelerador, mas não adiantava. Foi quando meu coração gelou ao perceber que tinha ficado sem combustível. Eu pretendia abastecer depois da aula, mas esqueci completamente. E, para piorar, a luz do combustível estava quebrada, então não tive lembrete. Por sorte, a apenas uns 20 minutos de caminhada, havia uma pequena cidade com um posto de gasolina 24 horas. Iniciei a caminhada e, ao chegar lá, comprei um galão, enchi de combustível e voltei para o carro. Depois de mais 20 minutos de caminhada, cheguei ao carro, abasteci e entrei nele. Mas, ao ligar o carro, os faróis iluminaram um homem a uns 15 metros de distância, sem carro, apenas parado lá, vindo da mesma direção de onde eu tinha vindo minutos antes. Quando ele chegou perto do meu carro, fez sinal para que eu abaixasse o vidro. Meu primeiro instinto foi acelerar, mas ele estava encostado no capô do carro e eu não queria machucá-lo. Então, baixei o vidro só um pouquinho para ouvir o que ele tinha a dizer e tentar fazer com que ele se afastasse o suficiente para eu poder ir embora sem atropelá-lo. Mas ele não se mexeu. Pediu uma carona dizendo que seu carro tinha quebrado logo adiante, mas eu sabia que era mentira. Eu tinha acabado de vir por aquele caminho e não vi nenhum carro quebrado. Respondi que precisava ir embora. Houve um silêncio e então ele pediu ao menos por uma água. Concordando, estendi a mão até o porta-luvas, onde guardava garrafas de água extra. Como esperado, ele se aproximou da janela, afastando-se do carro. Aproveitando a oportunidade, acelerei e saí cantando o pneu. Ao me afastar, ouvi um barulho agudo de raspagem na lateral do carro. Além disso, o homem começou a correr atrás do carro por um tempo, até desistir. O mais perturbador é que não havia nenhum carro quebrado na beira da estrada. Acredito firmemente que aquele homem me seguiu durante minha caminhada de volta do posto de gasolina até o carro. Quando finalmente cheguei à casa do meu primo, vi que todo o lado do meu carro estava arranhado por algo que parecia uma faca ou um objeto cortante. No fim das contas, reportei o incidente à polícia, mas até onde sei, nada foi resolvido. Tenho 23 anos e moro numa área semi-rural. Aqui não tem muito o que fazer nos finais de semana, então de vez em quando eu pego o carro e vou encontrar uns amigos na cidade próxima, que fica mais ou menos a 45 minutos de viagem. Neste fim de semana, decidi fazer exatamente isso. Saí por volta das 6 horas da tarde e fiquei na cidade até meia-noite. Tudo estava normal até uns 5 minutos depois de eu começar a viagem de volta para casa. Vale ressaltar que não sou exatamente uma pessoa noturna, então, como se pode imaginar, meia-noite já me pareceu bem tarde. Admito que estava cansado. Na verdade, a única coisa em que eu conseguia pensar era em chegar em casa para dormir. Enfim, estava eu na estrada, fazendo o possível para manter os olhos abertos, quando vi um homem no meio do caminho correndo em direção ao meu carro, acenando freneticamente com os braços. Detalhe, eu estava a uns 110 quilômetros naquele momento, mas, por sorte, consegui ver o sujeito a tempo de frear bruscamente e parar no acostamento antes de atingi-lo. Dei uma longa buzinada, frustrado, sem me dar conta de quão estranho e potencialmente perigoso era ter um homem na rodovia àquela hora da noite. Só percebi o quão bizarra e perigosa a situação era quando o cara olhou diretamente para a janela do motorista e começou a caminhar em direção ao meu carro. Ele devia ter uns 30 anos. Estava visivelmente suado e parecia desesperado. Quando abaixei a janela, ele me disse que precisava de uma carona para casa e tentou abrir a porta do passageiro, que estava trancada. Perguntei de onde ele vinha e para onde estava indo. Ele me disse que, se eu o deixasse entrar no carro, explicaria tudo. Toda a situação estava estranha, e por uma questão de segurança, decidi que não daria carona a ele. Comuniquei minha decisão, mas também não queria deixá-lo ali sem mais nem menos, então perguntei se havia alguém que eu pudesse chamar para buscá-lo. Como resposta, o homem começou a chorar e a bater no meu carro, frustrado. Nesse momento,
Eu acelerei e fui embora. Olhando pelo retrovisor, vi que ele tentou correr atrás do carro, mas logo ficou para trás. Após uns 5 minutos, liguei para a polícia para reportar o homem. Informei ao atendente que havia alguém correndo no meio da rodovia e dei uma descrição dele, explicando como ele tinha me pedido carona e, quando me afastei, começou a me perseguir. Na manhã seguinte, liguei para a delegacia em busca de um retorno sobre minha ligação. Descobri que o policial que atendeu a ocorrência encontrou o homem. Aparentemente, ele foi visto novamente correndo pela estrada. O que mais me perturba é saber que esse homem foi identificado como responsável por um assalto à mão armada num posto de gasolina nas proximidades, apenas 30 minutos antes do meu encontro com ele. Estou bastante convencido de que naquele momento o sujeito estava sob efeito de alguma substância. Nunca tinha visto alguém agir daquela maneira. Pensar em toda a situação me faz questionar quais seriam as verdadeiras intenções dele se eu tivesse permitido que entrasse no carro, especialmente considerando que estava armado. No ano passado, minha família e eu estávamos a caminho da Disney World pela primeira vez. Era o aniversário do meu irmão mais novo, e visitar a Disney era um sonho dele. Então, meus pais economizaram dinheiro, reservaram um hotel e conseguiram levar toda a família. A única coisa é que não iríamos de avião por causa do custo dos voos, então decidimos ir de carro. Para contextualizar, moramos na Pensilvânia, então de lá até a Disney são cerca de 17 horas de viagem, dependendo do trânsito. Meu pai era quem dirigia. Minha mãe estava no banco do passageiro e eu e meu irmãozinho estávamos nos bancos de trás. Meu pai é do tipo que gosta de fazer as coisas sem parar para nada. Ele avisou que não pararíamos por qualquer motivo. Ele beberia toneladas de café e nos levaria até lá bem rápido. Saímos numa quinta-feira de manhã com o plano de chegar à Disney na sexta-feira à tarde. Com meu pai dirigindo direto, isso não seria um problema, exceto que ele acabou ficando muito cansado. Acho que estávamos em algum lugar na Geórgia. Eu tinha acabado de acordar de uma soneca muito desconfortável. Eram mais ou menos 4 horas da manhã. Meu pai anunciou que estava realmente cansado e que o mais seguro seria parar e descansar um pouco. Ele estacionou em uma área de descanso vazia. Lembro como era arrepiante. Era um pequeno estacionamento cercado por árvores e florestas. Não havia outros carros por perto e estávamos completamente sozinhos. Nesse ponto, eu estava completamente acordado. Já que tinha tirado minha soneca desconfortável, não tinha vontade nenhuma de dormir. Era realmente estranho ser o único acordado no escuro total do carro com minha família. Decidi jogar Candy Crush para passar o tempo. Tomei cuidado para baixar o volume e o brilho para não acordar o resto da família. Estava jogando há uns 5 minutos quando senti que algo estava errado. Olhei para minha família e eles continuavam dormindo profundamente. Fiquei me perguntando por que sentia essa sensação estranha, quase como se alguém estivesse me observando quando decidi olhar pela janela. Não sei como explicar, mas no momento em que iluminei a janela com a luz do meu telefone, lá estava uma senhora idosa com o rosto colado no vidro. Era muito velha mesmo. Cabelos brancos e finos, pele enrugada. Ela respirava pesadamente e seu hálito embaçava o vidro do lado de fora. Ela inclinava a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse analisando um animal numa jaula no zoológico. Lembro de querer gritar, mas estava paralisado de medo. Simplesmente não podia acreditar que havia uma senhora idosa, no meio do nada, às 4 horas da manhã, apenas me encarando, e a única coisa que nos separava era a janela do carro. Ela me encarou por mais alguns segundos, colocou o dedo torto nos lábios, como se estivesse pedindo silêncio, e recuou lentamente até desaparecer na floresta. Não disse uma palavra. Fiquei paralisado no meu assento por uns 20 minutos, tentando entender o que diabos tinha acontecido. Acredite, não consegui dormir nenhum segundo naquela noite.
Quando o sol começou a nascer, meu pai acordou e voltamos à estrada. Conseguimos chegar à Disney bem e, na verdade, nos divertimos muito. Pode parecer estranho, mas não contei a ninguém sobre a senhora idosa que me encarou à noite. Não sei como faria isso. E acho que é melhor não contar. Cerca de um mês atrás, fui convidado para um casamento. Decidi fazer uma viagem de carro, pois eram cerca de 10 horas de estrada para mim. E os voos que eu estava pesquisando estavam bem caros. Além disso, havia alguns lugares pelo caminho que eu queria conhecer. Saí cedo na manhã do primeiro dia da viagem e dirigi a maior parte do dia, mas parei em alguns lugares e me vi na estrada tarde da noite. Estava ficando muito cansado, então decidi procurar um hotel. Saí da rodovia e segui por uma estrada em busca de um posto de gasolina onde pudesse abastecer e procurar um hotel pelo celular. Dirigi por uma estrada mais tranquila por uns 2 ou 3 quilômetros. Estava demorando mais do que eu esperava para encontrar um posto de gasolina e comecei a pensar em voltar, quando de repente vi uma placa indicando um posto à frente. Tive que virar à esquerda. E então vi um pequeno posto de gasolina à distância. Parei e abasteci. Era um posto pequeno e parecia estar meio que no meio do nada. Quando terminei, tentei procurar um hotel pelo celular, mas não tinha sinal. Olhei para o posto de gasolina, mas o prédio estava fechado. Não vi outros carros ou estabelecimentos comerciais por perto. Pensei que seria melhor voltar para a rodovia e dirigir mais um pouco até conseguir sinal no celular. Liguei o carro e comecei a voltar. Deixei o posto de gasolina, segui pela estrada tranquila e virei à direita. Mas quando virei, o caminho não me pareceu familiar. Talvez eu tivesse virado cedo demais ou perdido a entrada. Estava muito escuro e meu celular não funcionava por causa do problema de sinal. Segui pela estrada e vi uma placa com o nome da saída que eu estava tentando encontrar. Senti-me aliviado e virei naquela direção, mas logo vi uma placa de desvio e um caminhão com luzes piscando à frente. Parecia que estavam fazendo alguma obra na estrada e fui obrigado a virar à direita, em vez de seguir reto. Isso me frustrou, pois não sabia quanto tempo isso ia me atrasar, mas o que eu poderia fazer? Pelo menos estava indo na direção certa agora. Segui pela estrada e então vi outra placa de desvio me dizendo para virar novamente. Quando cheguei a esta estrada, parecia ainda mais escura e silenciosa do que as anteriores. A essa altura, eu me sentia muito perdido. Dirigi pela próxima estrada por 1 minuto ou mais, mas ela, de repente, acabou, levando-me diretamente a um beco sem saída em frente a uma mata. Parei o carro e peguei meu celular novamente, ainda sem sinal. Estava realmente assustado com tudo isso. Comecei a virar o carro, mas então vi várias pessoas saindo da mata. Todas se dirigiam ao meu carro e pareciam possivelmente estar armadas. Não podia acreditar no que estava vendo. Pisei fundo no acelerador e saí dali o mais rápido possível. Ao começar a dirigir, ouvi alguém tentando abrir a porta traseira do lado do motorista. Acelerei o máximo que o carro permitia. Não ouvi nenhum tiro ou algo do tipo. E olhei no retrovisor para ver o cara que tentou entrar no meu carro me perseguindo. Felizmente, consegui escapar. Tentei ao máximo relembrar o caminho por onde tinha vindo. Quando cheguei de volta à placa original do desvio, ela havia desaparecido. Continuei dirigindo e eventualmente consegui encontrar o posto de gasolina onde tinha estado. Comecei a dirigir por estradas na esperança de encontrar meu caminho de volta. Estava bastante assustado enquanto dirigia por aquelas estradas à noite, mas nunca vi outros carros. Finalmente, consegui voltar para a rodovia e mais tarde, com sinal, reservei um hotel. Espero nunca mais ter uma experiência como essa. Existem algumas noites em nossas vidas que são difíceis de esquecer. Há cerca de 20 anos, vivi uma dessas noites. Eu tinha 17 anos
e estava planejando passar a noite fora com um casal de amigos do colégio, que vou chamar de Paulo e Alex por enquanto. Nós três tínhamos pais relativamente rigorosos que não gostariam que ficássemos fora até tarde. E na época havia um toque de recolher às 1 da manhã para menores de 18 anos. Então Paulo, Alex e eu decidimos usar o velho truque de dizer aos nossos pais que íamos dormir na casa um do outro. Conversamos sobre como seria divertido não ter hora para voltar para casa e ser completamente livres por uma noite. Eu decidi ser o motorista. Eu tinha um Camaro antigo, turbinado ao máximo que meu salário de 17 anos permitia. O carro estava em boas condições e achamos que seria divertido dar umas voltas nele naquela noite. De qualquer forma, busquei Paulo e Alex e, pelo que me lembro, eram cerca de 10 da noite quando saímos sem destino, apenas para ver onde a noite nos levaria. Nós dirigimos sem rumo por um tempo. Paramos para comer algo e circulamos pela área local até começarmos a ficar entediados. A noite parecia mais longa do que esperávamos. Eventualmente, decidimos que seria divertido dirigir até uma área turística do estado vizinho. E então dirigimos por cerca de 45 minutos até chegar lá. Não me lembro de muita coisa acontecendo no momento em que chegamos. Provavelmente eram 2 da manhã. Por volta das 3 horas, começamos a ficar entediados novamente, mas isso não duraria muito. Estávamos dirigindo por uma rua sem iluminação. Além da luz dos faróis e das luzes fracas de casas ou estabelecimentos comerciais distantes da rua, estava completamente escuro. Havia filas de carros estacionados dos 2 lados da área congestionada, e foi quando percebi que um deles saiu de uma vaga atrás de mim e começou a nos seguir. O carro estava com as luzes apagadas e estava se aproximando lentamente do meu para-choque. Alex e Paulo constantemente olhavam para trás, para o veículo. Lembro-nos perguntando uns aos outros o que achávamos que estava acontecendo, considerando que éramos ingênuos e tínhamos 17 anos na época. Mas, ao olhar pelo retrovisor, percebi que na verdade eram 2 veículos nos seguindo, um atrás do outro. Naquela época, não tínhamos celulares, mas, por sorte, meu carro tinha um motor potente e eu não tinha medo de usá-lo. Concordamos que seria melhor tentar chegar à rodovia para ver se conseguíamos despistá-los. Antes que percebêssemos, o carro logo atrás de nós começou a ligar e desligar os faróis e tentou nos bater algumas vezes, o que nos forçou a furar sinais de parada e semáforos. Agora estávamos em uma grande rodovia principal, com ambos os veículos ainda nos seguindo. Um deles chegou a ficar lado a lado conosco por um momento e lembro-me de olhar para o lado e travar o olhar com o motorista, que apenas sorriu para mim. Seu rosto realmente me perturbou. Enquanto isso, o outro carro estava logo atrás de nós, empurrando-nos a velocidades de cerca de 145 km por hora. Eles estavam claramente tentando bater no meu carro, um pela traseira e o outro pela lateral. Então acelerei a cerca de 160 km por hora em uma zona de limite de velocidade de quase metade disso. Conseguimos nos distanciar alguns metros deles, quando passamos por 2 carros de polícia, um ao lado do outro. Um deles imediatamente saiu com as luzes acesas. Esta foi a única vez na minha vida que fiquei aliviado por ser parado pela polícia. Ao parar, olhei para trás e notei que os 2 veículos que estavam nos seguindo praticamente desapareceram, restando apenas o carro da polícia. Quando o policial se aproximou da minha janela, contei tudo para ele. Ele estava no meio de nos dizer que estávamos quebrando o toque de recolher quando um dos carros passou voando por nós. Eu disse freneticamente ao policial que aquele era um dos carros. Ele imediatamente chamou outro policial e conseguiu pará-lo mais adiante na estrada. Pouco depois, o policial que nos parou nos informou que estávamos certos e que os caras que nos seguiam eram ladrões de carro conhecidos na área. Eles foram pegos e estavam sendo presos naquele momento. Ele então me deu uma multa por excesso de velocidade e nos disse que deveríamos ter apenas parado e trancado as portas e janelas, mas
Pelo menos do meu ponto de vista, prefiro ter recebido uma multa por excesso de velocidade do que ter meu carro roubado. Tudo o que posso dizer é que tenho sorte de estar vivo. 2 anos atrás, eu e um grupo de amigos estávamos indo para Nashville, Tennessee, para ver um show. Era um de nossos artistas favoritos e Tennessee era o local mais próximo de nós onde ele iria se apresentar. Morávamos em Ohio e nenhum de nós tinha dinheiro para passagens aéreas na época, então tivemos que ir de carro. A viagem total não era tão ruim. O GPS indicava que levaríamos cerca de 7 horas se dirigíssemos direto, o que estava nos nossos planos. Naquele tempo, eu dirigia meu velho Honda CR-V. O erro que cometemos foi sair tarde demais durante o dia. Então, quando já estávamos cerca de 5 horas na estrada, acho que passava um pouco da 1 da manhã, estávamos em estradas secundárias sinuosas. Eram estradas de faixa única, estreitas, cercadas por árvores e matas por quilômetro. Lembro-me de pensar que aquele seria um péssimo lugar para furar um pneu ou ficar parado. Eu estava trocando uma música no meu celular quando tive que frear bruscamente. A parada súbita acordou todos os meus amigos que dormiam e eles perguntaram o que estava acontecendo. Apontei para fora da janela. Cerca de 10 metros à nossa frente, no meio da estrada, havia uma pilha de cervos mortos. Essa estrada secundária por onde estávamos era muito estreita e os 5 cervos mortos empilhados bloqueavam nosso caminho. O estranho nisso tudo era que eles não estavam apenas mortos, como se tivessem sido atropelados. Estavam meticulosamente empilhados, como se alguém tivesse feito isso de propósito. Com meu carro parado, discutíamos o que era aquilo e como íamos passar, quando um dos meus amigos disse que viu algo se mexendo nas árvores. Todos olhamos para fora, mas era muito difícil ver no breu total. As únicas luzes vinham dos faróis do meu carro, apontados para os cervos mortos. Comecei a ficar realmente nervoso e claustrofóbico, preso naquela estradinha, quando de repente ouvimos um grito horrível. Grito de homem. Todos nós congelamos e sabíamos que aquele grito não era de um animal selvagem, soava como um grito humano. Meus amigos e eu começamos a entrar em pânico. Aproximei o carro dos cervos mortos, tentando ver se conseguia de alguma forma passar por eles ou simplesmente passar por cima. Percebi que a única maneira de contornar os cervos seria sair da estrada, descer o pequeno barranco e voltar para a estrada novamente. Estava prestes a fazer isso, explicando o plano para meus amigos, quando um homem apareceu na frente do nosso carro com um machado. Ele estava sem camisa, peludo, extremamente forte, como algum tipo de bárbaro. Seus cabelos eram selvagens e ralos. O machado que segurava pingava sangue, e ele nos olhava fixamente. Nem pensei, apenas reagi. Coloquei o carro em movimento e acelerei em direção ao homem. O homem com o machado o balançou para baixo. Ele atingiu o capô do meu CR-V, mas continuei acelerando. Atravessei a parede de cervos e até atingi o homem com o machado um pouco. Sangue e pelos de cervo mancharam meu para-brisa. Liguei os limpadores e continuei acelerando. Pelo retrovisor vi o homem do machado tentando nos perseguir, com o machado erguido acima da cabeça. Paramos em um lava-rápido aberto 24 horas e limpamos todo o sangue de cervo. Depois disso, dirigimos as 2 horas restantes direto, sem parar para nada. A coisa mais louca é que ainda tenho a marca do machado no capô do meu CR-V. É um lembrete daquele psicopata que encontramos. Agora, se eu e meus amigos fazemos viagens de carro, garantimos viajar apenas durante o dia e somente por rodovias principais. Eu me lembro bem, eram meados de 1980. Foi o ano em que tudo mudou. Eu estava desempregado e não conseguia mais manter minha família. Meus filhos andavam descalços com roupas velhas e rasgadas. Faltava tudo, e muitas vezes não tínhamos com o que nos alimentar. Minha esposa estava desesperada.
Eu andava triste e procurava algum alento na bebida. Foi então que um amigo me avisou que a companhia ferroviária estava contratando trabalhadores braçais para a construção e manutenção das vias férreas. Sendo assim, apresentei-me no escritório da empresa e fui informado que era necessário passar por um teste de aptidão física e uma prova escrita. Fiquei entusiasmado e nervoso ao mesmo tempo, mas não desanimei. E no dia marcado para os testes eu estava lá. Fui o primeiro a chegar. Muitas pessoas também compareceram, mas, já nos testes físicos, muitos foram dispensados. Passei na primeira fase e fiz a prova escrita. No dia da divulgação dos resultados, ao ler a lista dos convocados, quase desmaiei de emoção ao encontrar meu nome entre os aprovados. Todos nós, eu, minha mulher e meus filhos, nos abraçamos e choramos juntos. O trabalho era duro e pesado. Arrancávamos trilhos velhos e enferrujados para colocar novos, trocávamos as vigas de madeira, juntávamos as pedras para sustentar os trilhos e construímos muitos quilômetros de novas linhas. Não era fácil, porém, já no primeiro mês recebi um gordo salário. E então tudo compensou. Meus filhos passaram a andar bem vestidos. Minha esposa era uma felicidade só ao ir às compras e toda a vida familiar foi reestruturada. Mais tarde até compramos uma casa. O problema é que o trabalho me exigia longos períodos fora de casa. Chegava a ficar mais de um mês em viagem pelos trilhos para a manutenção dos trechos. Assim, ausente, a relação familiar esfriou. Meus filhos não queriam mais falar comigo. Minha esposa só chorava e também não queria conversa, dizia que estava muito sozinha e precisava de companhia. Comecei a me sentir um intruso dentro da minha própria casa. A situação para mim era insuportável. Não aguentei a rejeição e me mudei. Nessa época, a empresa havia construído, ao longo da margem das estradas de ferro, várias casas para os funcionários que trabalhavam na manutenção desses trechos. Eu conhecia 3 casas que estavam há bastante tempo desocupadas por se localizarem em um local afastado da cidade, no meio rural cercado por uma mata. Estava triste por me separar da minha família, mas precisava de um lugar para mim. Então peguei a estrada e me encaminhei para o novo lar. 10 quilômetros depois, na estrada rural, encontrei o caminho entre a mata fechada e logo à frente, o acesso ao ponto da linha férrea, onde as casas foram edificadas. Foram mais 2 quilômetros a pé em meio ao matagal, até avistar as 3 casas isoladas no meio do nada, na margem da linha de trem. Se não existisse uma estrada de ferro, dificilmente alguém construiria uma casa ali. As 3 casas estavam vazias, então preferi ficar com a do meio, que parecia mais conservada. Estava agora sozinho e sem vizinhos. Passei o dia promovendo a limpeza do lugar e à noite estava bastante exausto, então apaguei as luzes e caí na cama. A escuridão ali era total e havia um silêncio ruidoso de mata. Um cricrilar constante, cigarras cantando e às vezes o trinar de alguma ave noturna. Então, vencido pelo sono, adormeci profundamente. Um som estridente me despertou de repente. Reconheci o inconfundível som de alerta sonoro das locomotivas. Consultei o relógio. Eram 3 horas da madrugada. Meio tonto de sono ainda, voltei a deitar. Mas nesse momento comecei a ouvir vários sons que se confundiam. Parecia que algumas pessoas estavam lá fora conversando. Eram um vozerio, gargalhas, pés se arrastando por todos os lados e coisas batendo. Imaginei que só poderia se tratar de uma mudança e fiquei feliz com a chegada de vizinhos, pois aquele lugar era muito solitário. No dia seguinte, apesar da noite mal dormida, levantei cedo para dar as boas-vindas aos novos moradores. Antes de sair pela porta, dei uma espiada pela janela na casa do lado direito. Estava como sempre, bem fechada, vazia e sem cortinas nas janelas. Então deduzi que a mudança foi feita na casa da esquerda e cheguei à janela do lado oposto. Meu coração disparou. Também esta estava vazia,
Não havia nada que denotasse que alguém estivesse morando ali. Pensei que poderia ter sonhado, mas o evento ruidoso que me acordou foi bem real. Passei o dia com muitas dúvidas, meditando no ocorrido. Cheguei à conclusão de que estava com alucinações, porque havia muito tempo que me estressava muito e trabalhei demais em minha mudança e na limpeza da casa. Quando a noite chegou, deitei mais cedo para descansar, porém demorei muito para pegar no sono. Estava quase dormindo quando pulei da cama com um susto. Fortes batidas na porta me despertaram de vez. Fiquei muito receoso, pois não estava esperando ninguém, principalmente a essa hora da noite. Me armei com um cabo de vassoura e, parado no meio da sala, indaguei: "Quem é?" Não ouvi nenhuma resposta. Como estava muito escuro, não me arrisquei a abrir a porta e voltei para a cama. Estava me preparando para deitar e quase tive um infarto devido a um novo susto. O maldito apito do trem ecoou pelos meus ouvidos, fazendo tremer as paredes da casa. Olhei o relógio e constatei que o trem das 3 mais uma vez não se atrasara. Ao acordar de manhã, estava completamente exausto. Mais uma noite insone, porém ainda havia muito trabalho a fazer para tornar aquela casa habitável. Passei o dia nos afazeres domésticos, até para me distrair e não pensar mais no que ocorreu nas noites passadas. Mas quando começou a anoitecer, comecei a ficar preocupado. Não desejava enfrentar mais incidentes. Trabalhei até tarde e finalmente fui para a cama. Talvez a fadiga pudesse me trazer um sono pesado, sem ficar acordando com alucinações. Ledo engano. Exatamente às 3 da manhã fui acordado por diversas vozes. Deduzi pelo som que dezenas de pessoas se concentravam na frente da minha casa. São cantorias, ladainhas e o barulho de muitos pés trocando passos. Tive a impressão de que se tratava de uma procissão passando perto da minha janela. Mas a essa hora, para me certificar do que estava acontecendo e provar a mim mesmo que não era louco, fui até a janela para verificar quantas pessoas estavam ali. Aproximei-me e no mesmo instante em que abri as cortinas, todo o alarido cessou. Até as cigarras calaram seu zunido. Então um forte cheiro de velas queimadas encheu o ar. Apavorado demais para acender as luzes, fui tateando a parede em direção ao quarto. Queria entrar embaixo dos cobertores e me forçar a dormir. Quando visualizei meu quarto, onde a fraca luz da lua escapava entre as cortinas da janela, meu corpo amoleceu e minhas pernas ficaram bambas, por causa da petrificante visão de uma mulher que estava ali, sentada na minha cama. Era uma mulher de meia idade, penteava os cabelos. Estava de camisola e parecia estar preparando-se para deitar. Voltei ofegante devido ao pavor que sentia. Procurei com mãos descontroladas o interruptor da luz. Quando senti a saliência do botão e ouvi o clique, a sala finalmente se iluminou. Então, pé ante pé, fui me aproximando da porta do quarto. Abri a porta lentamente, ouvindo o ranger das dobradiças. Entrei bem devagar e... nada. Não havia ninguém ali. Mais uma vez as alucinações me atormentavam. Precisava dar um basta. Era necessário consultar um médico, não poderia viver assim. Com a decisão tomada, já comecei a me sentir melhor. Quando amanheceu, não pude sair de casa. Uma chuva torrencial desabou o dia inteiro, de modo que fiquei consertando goteiras. Anoiteceu e as nuvens negras foram embora. A noite estava bem estrelada e a luz da lua iluminava as veredas. Não estava a fim de passar mais uma noite lutando com meus delírios. Passei então por cada cômodo da casa apagando as luzes para finalmente ter uma noite de descanso. Poderia cair a casa, mas não me levantaria. Fui até a sala e alcancei a chave da luz. Ao me virar, gelei como um cadáver. Dei de cara com uma senhora muito estranha que, ao me ver, abriu desmesuradamente a boca e soltou um grito estridente. Com o susto, caí de costas e dei uma batida forte com a cabeça no chão. A dor me fez desmaiar.
Acordei no chão da sala. Levei instintivamente as duas mãos apertando o local da batida. Fechei os olhos esperando a dor acalmar. A mulher havia sumido. Então levantei e senti alguém me tocar. Fiquei muito apavorado porque ali não havia ninguém. Comecei a me virar para todos os lados como um louco. Sentia que pessoas passavam por mim, mas não conseguia vê-las. Estava ouvindo as pessoas conversando. Muitas vozes se misturavam como se a sala estivesse cheia de pessoas. De repente as vozes se uniram e gritavam em uníssono. Sai dessa casa, maldito. Obedeci prontamente. Passei cambaleante e aos tropeços fugi pela porta, completamente apavorado. Fui em direção aos trilhos. Segui pela estrada de ferro sem rumo. Queria apenas me afastar daquele lugar amaldiçoado. Foi então que senti uma pancada muito forte nas costas. Caí em meio às pedras e vi horrorizado as rodas metálicas dilacerando meu corpo. Minhas vísceras se espalhavam e meu sangue tingia o metal quente. Sentindo a vida esvair-se, e antes de entrar definitivamente na escuridão, ainda ouvi a retumbante buzina do trem das 3 horas. Epílogo. Tudo começou quando meu marido morreu. Ele estava desempregado e vivia bêbado. Um dia ficou o dia inteiro no bar e resolveu voltar para casa cortando caminho pelos trilhos da estrada de ferro. Às 3 horas da manhã, recebi a notícia de que ele fora atropelado por um trem. Fiquei desesperada. Estava agora sozinha e com 3 filhos para criar. A companhia férrea me procurou e disse que ia ajudar a minha família. Se eu desistisse de processar a empresa, ganharia uma pensão e uma casa. Parecia um bom negócio. Fomos então procurar a casa e percebemos que nos enganaram. Deram-nos uma casa velha de madeira no meio do mato. Disseram para escolher entre as 3 casas existentes. Só a casa do meio estava habitável. Por sorte, eu fazia parte de uma comunidade da igreja e várias pessoas nos ajudaram com a mudança e o conserto da casa. Parecia uma festa e entramos na madrugada com os afazeres. Mas então começou meu tormento. Já na primeira noite comecei a ver vultos. Uma noite, depois de me banhar, vesti minha camisola, sentei na cama e comecei a pentear os cabelos, quando percebi a sombra de um homem andando pela casa. Liguei para a minha irmã e pedi para ela vir dormir comigo porque eu estava com muito medo. Ela disse que viria imediatamente. Mas como o lugar era muito longe, acabei adormecendo na sala enquanto esperava ela chegar. Quando minha irmã chegou, teve que bater muitas vezes bem forte na minha porta para eu acordar. De manhã, minha irmã disse que não voltaria mais e pediu para eu ir embora daquela casa porque ela também viu o vulto. Eu não tinha para onde ir e mais uma vez recorri aos meus amigos da igreja. O padre convocou a comunidade e várias pessoas compareceram à noite em frente à minha casa, onde se iniciou uma procissão. Mesmo assim, ainda vi aquela sombra perambulando pela casa. Já havia desistido e pensava em me mudar quando uma amiga trouxe uma senhora na minha casa. Disse que essa mulher via espíritos e os expulsava. Mas a vidente parecia uma louca. Usava um vestido extravagante e seus cabelos estavam alvoroçados. Ela andou pela casa respirando fundo, e aqui e ali ela parava, fechava os olhos e cantarolava alguma coisa que eu não entendi. De repente, essa mulher me assustou. Parou no meio da sala, abriu a boca e soltou um grito para lá de alto. Depois, com a respiração descompassada e olhos arregalados, disse que ali havia um homem todo desfigurado e com as tripas de fora. Foi uma visão horrenda. A mulher disse que iria sair, mas voltaria com reforços. E assim fez. Logo ela estava de volta junto com algumas pessoas. Nas mãos ela trazia um pequeno recipiente de metal cheio de água e um galho de uma planta qualquer. Ela começou a mergulhar o galhinho no recipiente e o agitava para benzer a casa, enquanto seus amigos, de mãos postas e olhos fechados, gritavam: Saia! Saia dessa casa, maldito e atormentado espírito. Lembre-se,
Lembre-se de quem você é e de como morreu. Só assim, você seguirá para a luz.